Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 aqui do canal. Para quem está chegando agora, eu me chamo Ana Cristina Teixeira de Sá, sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e aqui eu vou falar sobre proteção patrimonial, sucessão, família, empresas e tudo aquilo que envolve uma pergunta muito importante. Como organizar o patrimônio em vida para evitar problemas no futuro? E hoje eu quero responder uma dúvida que aparece muito aqui no escritório. É possível deixar mais herança para um filho do que para o outro? A resposta é sim, é possível, mas não do jeito que muita gente imagina. No Brasil, quando uma pessoa tem herdeiros necessários, como filhos, cônjuges, em alguns casos companheiro, e na falta de descendentes, os pais, ela não pode simplesmente fazer o que quiser com 100% do seu patrimônio. O Código Civil estabelece que metade da herança pertence obrigatoriamente aos herdeiros necessários. Essa metade é chamada de legítima. É o que está previsto no artigo 1846 do Código Civil. Então vamos imaginar um exemplo simples. Uma pessoa tem 2 filhos e um patrimônio de 1 milhão. Em regra, 500 mil correspondem à legítima, que deve ser preservada aos herdeiros necessários. Os outros 500 mil formam a parte disponível, e é justamente nessa parte disponível que a pessoa pode beneficiar mais um filho, um neto, um terceiro, uma instituição de caridade ou quem ela desejar. Então sim, é possível deixar mais para um filho do que para outro, desde que essa diferença venha da parte disponível e não viole a legítima dos demais herdeiros, que é os outros 50%. Vamos voltar naquele exemplo dos 2 filhos. Se a pessoa não fizer nenhum planejamento, cada filho receberia em tese metade da herança, 500 milhões para cada um. Mas se ela quiser beneficiar mais um deles, ela pode fazer um testamento destinando a parte disponível, os 50%, para esse filho. Na prática, um filho poderia receber a sua parte na legítima e também a parte disponível deixada em testamento. Então seria 50% mais 25% dos outros 50%. E isso pode acontecer por diversos motivos, porque um filho participou dos negócios da família, porque cuidou dos pais, porque possui alguma necessidade específica, ou simplesmente por uma decisão pessoal do titular daquele patrimônio. Mas atenção, isso precisa ser feito com técnica, porque quando a pessoa tenta resolver no improviso, por meio de doações mal estruturadas, transferências sem documentações adequadas, ou até mesmo através de contratos simulados, o risco é enorme. E aí, aquilo que deveria evitar um conflito acaba virando exatamente o contrário, um inventário litigioso, discussão entre os herdeiros e o patrimônio travado por anos. O outro ponto importante é que doações feitas em vida para descendentes, em regra, podem ser consideradas um adiantamento de legítima, salvo se houver previsão expressa em sentido contrário e respeito à parte disponível. O que isso significa? Que não basta doar e achar que o assunto morreu ali. No direito sucessório, às vezes o passado ele volta no inventário com mais força do que o boleto esquecido. Então, respondendo de forma objetiva, sim, você pode deixar mais herança para um filho do que para o outro, mas precisa respeitar a legítima dos herdeiros necessários e utilizar os instrumentos corretos, como testamento, doações bem estruturadas, cláusulas específicas e, em alguns casos, uma organização societária e patrimonial mais completa. O planejamento sucessório não é sobre tirar de um e dar para outro, é sobre transformar vontade em segurança jurídica. E quanto antes isso é feito, maiores são as chances de preservar o patrimônio, proteger a família e evitar conflitos no futuro. Se esse tema faz sentido para você, me acompanhe por aqui, porque nos próximos episódios eu vou seguir explicando de forma simples os principais pontos do planejamento sucessório.